Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desta sexta-feira, dia 25 de fevereiro de 2022, cor litúrgica é a verde. Nós estamos na sétima semana do tempo comum, dando uma pausa, né? Porque já semana que vem é o período quaresmal, a partir da quarta-feira de cinzas. Santo de hoje, Santa Valburga, tá? Deixa eu ver se é isso mesmo pelo aplicativo da Canção Nova. Isso mesmo, tá? Bem, tá atrasado o áudio, um pouquinho, tá? A Rússia atacou a Polônia, você já sabe, já é o segundo dia de ataques, né? Começou na quinta-feira. Os áudios não fazem, até o áudio de quinta, não fazem referência à invasão da Rússia, justamente porque eu tinha gravado antes, né? Então, o Papa fez um apelo para quarta-feira rezarmos, fazermos jejum, mas, desculpa falar, mas a quarta-feira de cinzas com essa intenção, pedindo a paz na Rússia, evitando que o Putin vá lá, envie tropas, já enviou mesmo, né? Começa hoje, começou ontem, falar a verdade, né? Então, façam seus jejuns, penitências, mortificações, suas orações, colocando a Rússia, principalmente o ditador dele, é um ditador mesmo, tá? O cara não sai do poder já tem décadas. Coloque no coração da Imaculada, tá? É um pedido antigo, lá desde o tempo das aparições de Nossa Senhora de Fátima, até a época do livro azul do Padre Gobi, tá? A Rússia vai espalhar seus erros. E falar bem a verdade, se for vendo uma questão histórica, a Rússia é um caso mal resolvido dentro da Europa pós Segunda Guerra Mundial, que já vai dar quase 100 anos aí daqui a algumas décadas, né? Poucas décadas. Desde a Guerra Fria, a Rússia desponta como uma ameaça para o Ocidente em geral. Vocês acham que é a China? A China é uma ameaça no plano de pesquisas biológicas, como a gente bem viu, né? Mas a Rússia, na parte mais bélica, sim, ela é um problema até hoje. Resquício tanto do regime comunista como a aliança entre, na época, né, Stalin, Roosevelt e Churchill, tá? Dos aliados contra o nazismo, né? Porque veja bem, se nem o exército nazista conseguiu superar tanto o inverno russo quanto o exército russo, até porque eles tinham os armamentos na parte assim de tanques de guerra, né? Eles tinham uma tecnologia superior na parte de defesa, né? Era meio rústico assim, mas eram mais é, os tanques russos lá eram comparado com os tanques nazistas da Alemanha eram mais eficientes assim, tinham uma certa aerodinâmica e resistência. Mas é uma coisa mal resolvida desde aquela época, né? Então, rezem bastante, gente. O Papa mesmo foi conversar com o embaixador lá na Embaixada da Rússia, lá em Roma, pedindo a paz, mas palavras não resolvem. Tanto é que nós estamos vendo uma atrocidade diante de nossos olhos. Isso que é duro. Olha, gente, eu vejo notícia, mas eu não tô dando ibope, tá? Então isso também fica como um alerta. Você que fica consumindo notícias pelo Instagram, Facebook, mas principalmente pelo Instagram ou Twitter. É... Olha, gente, tem gente que tá ganhando dinheiro em cima, tá? Quando eu falo dinheiro, tá ganhando visualizações, curtidas, compartilhamentos com a notícia da guerra da Rússia contra a Polônia. Inclusive, a Folha de São Paulo está destacando essas páginas de fofoca, esses perfis de fofoca no Instagram, um por acaso, em que está divulgando notícias relacionadas à guerra para ganhar visualizações. A Folha de São Paulo não falou dessa forma, mas eu entendi dessa forma. É uma denúncia relevante, né? Não vou citar aí, mas tem um perfil de fofoca super, hiper conceituado para quem vê BBB, A Fazenda, esses reality show, de qualquer tipo de reality, fofocas em geral, e começou a falar sobre a guerra, mais ou menos em tempo real,
da guerra da Rússia contra a Polônia. E isso quer dizer o quê? Que as pessoas não têm limites, né? Estão ganhando com o sangue alheio. Já são mais de 1.000 soldados poloneses mortos, civis estão na faixa de quase 200 pessoas, fora uma evasão de pessoas para fora da Polônia, milhões, 5 milhões mais ou menos da população polonesa caindo fora de suas casas, né? Brasileiro nem se fala, brasileiro tá fazendo o que pode lá, aquelas famílias de jogador de futebol e tudo, tá tudo caindo fora. Então, aí vem o governo brasileiro, né? Ainda para piorar a situação, o presidente não se define. Para ver, ó. Vocês que. Quem quiser votar nele é esse cidadão aí, não se define. O Mourão é que tá governando o Brasil, né? Já desde o segundo ano de mandato que eu tô o urubu servando aí, que é o Mourão que tá. Né? Não é o político, não é político, é militar e é maçom e tudo mais, mas é ele que governa. Não é o Bolsonaro. O Mourão já se posicionou contra esse ataque, né? E vocês já entenderam por que eles estão atacando? Basicamente é o quê? A Ucrânia falou que ia fazer parte da OTAN, a Organização do Atlântico Norte lá, que na verdade é um resquício da Guerra Fria, tá? Quem participa da OTAN? Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, todo esse povo aí dos grandes da Europa, que na época era contra o regime comunista. Então isso significa que a Rússia não deixou o comunismo. Diz que é democrático, diz, né? Com o ditador lá, o Putin, que tá, anos lá. A ditadura do Putin. Eu penso o seguinte, até os russos fizeram manifestação contra esta invasão. Então, que aconteça o seguinte, que seja o fim da era Putin. Já é hora, né? Agora, quem vai pôr no lugar aí, não, nada sabemos. Mas, sabe? A perestroika do Gorbachev foi pros vinagres, né? Já tem anos já. Aquilo foi em 89. Só. Acabou. Depois veio o bêbado do Boris Yeltsin. E aí entrou Putin, que não saiu mais. E aconteceu várias situações que demonstravam que lá é uma ditadura ainda sob resquício do regime da União Soviética, a URSS comunista. Tá? De Stalin, Lenin, todo aquele povo lá. Tá? Bem, pitacão do dia é esse. Então, tá preocupado? Não se alimente das fofocas ou das notícias por aí. Tem muita foto, e isso que me deixa assim muito triste, mesmo os veículos de comunicação sérios como Estadão, Folha, a G1, etc., colocando imagens fortes, né, de pessoas feridas, o tanque passando por cima do carro. Diz que o homem sobreviveu, mas não sei, do jeito que pisou o carrinho lá, o tanque russo pisou no carrinho do cidadão polonês, vai saber. Isso lá em Kiev, na capital polonesa, né? Então, eu não me alimento dessas coisas. Por mais que eu veja esses casos de feminicídio, violência e tal, né? Não é porque é Brasil, mas eu já vejo esse tipo de coisa. Ainda mais eu vou ficar vendo guerra, melhor eu dobrar meu joelho e rezar para não entrar em crise, né? Emocional e existencial. Porque manifestações populares é comum. Agora, esses políticos que nós estamos vendo, que são tudo um bando de tecnocratas sem noção, fica o Biden, desculpa falar, aquele ser lá, nós vamos impedir que a Rússia invada a Polônia. Não impediu nada. O povo polonês está sendo morto, né? O povo lá, francês, italiano, a OTAN mesmo, não deu ajuda nenhuma para a Polônia. A Polônia que se vire, a Polônia está sozinha. Mas aí aquela velha história, né? Que a Polônia não fique sozinha, que a Polônia tenha o mundo inteiro rezando por eles. Né? O presidente da Polônia está sozinho. Nem a OTAN foi ajudar, nem os Estados Unidos ajudou, né? Os Estados Unidos só fica ameaçando, ameaçando, e o Putin já o que fez? De tanto que ameaçou, eu vou invadir mesmo esse trem. E invadiu mesmo, né? Entendeu? Aqui no Paraná, tanto Curitiba quanto a cidade de Prudentópolis é onde tem a maior
a maior quantidade de famílias, descendentes e familiares, né? Porque eles fazem a ponte aérea de Prudentópolis para a Ucrânia, né? Que eu falei povo polonês, né? Tô trocando, desculpa, gente, é povo ucraniano. Oxe, polonês tá lá, tá bem. Desculpa. É que são meio vizinhos, né? São meio vizinhos, mas não são iguais. Então o povo invadiram a Ucrânia. Desculpa, tô com lápis já. Ai, meu Deus do céu. É... Bom, eu não vou corrigir, tá? Desculpa, é o povo ucraniano que tá sofrendo, né? Então, Prudentópolis é onde tem a cidade onde tem a maior quantidade de descendentes de ucranianos, desculpa, de ucranianos aqui no Brasil. E eles estão em oração já desde ontem, porque eles têm familiares, eles colocaram às vezes filhos, netos para estudar lá, né? Isso já tem décadas já. Eles fazem sempre esse intercâmbio. E então vamos rezar para o povo lá, tá? Polônia. Polônia é onde então o povo está se refugiando, né? E a cidade é o país do Papa João Paulo II. Bom, já que já fiz o lapso todo errado, confundindo um povo com outro, né? Tá errado. Vou contar a história do surgimento do cerco de Jericó. Não da forma como você faz aí na sua paróquia, que é comumente feito, mas é o que consta na página da RCC, como surgiu o cerco de Jericó nível católico. Porque tem o cerco de Jericó evangélico, né? Então aconteceu o seguinte, novamente a Rússia comunista, lá na finais da década de 70 para início dos 80, tanto a Polônia, a Ucrânia e toda aquela região era pertença da antiga União Soviética, sob o domínio da Rússia comunista. E foi eleito o Papa João Paulo II, primeiro Papa, um dos primeiros papas não tradicionalmente daqueles povos europeus que nós sabemos. Era do leste europeu e ainda sobre o domínio comunista, o país dele, né? Porque antes era assim, era um papa francês, um papa italiano, um papa francês, um papa italiano, geralmente italiano, depois talvez um francês e assim ia, tá? Sempre era assim. Com a morte de João Paulo I, que ficou menos de um mês, acho que foi 28 dias o pontificado, São João Paulo II foi eleito e para honrar, né, o brevíssimo pontificado de João Paulo I, ele adotou o nome de João Paulo II, tá? Como uma forma educada, gentil, né, de dar continuidade ao que não aconteceu com o Papa que havia falecido, o pontificado do primeiro. E ele tinha um desejo de visitar a Polônia, sendo Papa, mas estava impedido porque a Polônia estava ainda sob o domínio do regime comunista. E o povo polonês, sabendo do desejo do Papa, isso que não tinha internet, tem um diz que me diz que, né, via... Qual que era a internet da época? Era as ondas curtas, ondas longas, lá, a rádio, né? Aquelas que vai... né? Antigamente era rádio amador. Então, algumas notícias saíam por ali e era espalhado para a população. O povo polonês, então, resolveu fazer uma espécie de um cerco oracional, que deu o nome de Cerco de Jericó, para derrubar as muralhas que a Rússia havia impedido do Papa João Paulo II de visitar a Polônia. E era um cerco oracional como? Rezando vários rosários, né? Na frente do Santíssimo Sacramento, às escondidas às vezes. Então a população polonesa foi convidada, porque não poderia expressar sua fé católica, todo mundo que professasse era morto, né? Porque o regime é ateu ainda por cima. Então eles fizeram as escondidas, colocavam o Santíssimo Sacramento às escondidas, e rezando, cada rosário, chegou um momento em que, né, o Papa pôde visitar a Polônia e em 89, né, 10 anos depois da digamos assim, do pontificado, né, de São João Paulo II, porque, se não me engano, ele assume em 79, né, esse pontificado. Então, em 89, cai o Muro de Berlim na Alemanha, que era a coisa mais ridícula. Se você for parar para pensar, não foi ridículo porque muita gente morreu naquele muro. Imagina, o maior símbolo comunista
era ter uma parte da Alemanha, que era a Alemanha Oriental, sob os domínios da Rússia, e a outra parte da Alemanha pertencente como a Alemanha Ocidental, que fazia transações comerciais com a Europa e Estados Unidos, porque com o fim da Segunda Guerra, a Alemanha foi dividida literalmente, foi feito o Muro de Berlim, que simplesmente quebrou relações familiares, questões sociais ali, e muitas pessoas que cruzavam o muro morriam. Inclusive tinha até um soldado que saiu correndo e foi para o lado ocidental, né? Então também é um trauma da Alemanha esse tipo de regime, né? A presença do regime comunista. Então, com a queda do Muro de Berlim, deu-se início a uma democratização, uma redemocratização na Rússia. Aí outros países tiveram a sua soberania, Polônia, Ucrânia, etc., aos poucos. Aí o surgimento de novos países do leste europeu, né, que depois brigaram entre si, porque um era comunista, outro não era comunista, um bafafá na década de 90 até anos 2000, muita gente morta, civis principalmente, e é isso aí que nós estamos vendo, tá? Então, isso foi o caso da Polônia. E voltando para o caso da Ucrânia, a gente, né, a pessoa brinca aí, às vezes fica vendo reality show aí, fica defendendo uma pessoa lá dentro. Eu acho que a gente tem que começar a defender oracionalmente o povo ucraniano, com urgência. É para ontem, literalmente, é para o ano passado, né? Porque veja, gente, tá todo mundo chocado. No meio de uma pandemia ainda o povo faz guerra, né? O ano passado, Israel fez uma guerra, estava tentando fazer uma guerra com os palestinos e vice-versa. E todo mundo repreendeu eles e eles baixaram a bolinha. Então, esse tipo de incursão violenta e de guerra não é um bom sinal, porque pode dar ideia para o Estado Islâmico começar novamente com os ataques terroristas, né? Então, é tudo uma questão de gatilho. Tem que tomar muito cuidado com o que a gente ou estamos presenciando ou o que está acontecendo no planeta. Porque o pessoal fala às vezes de um povo, que é o povo brasileiro que é preguiçoso, rouba, não sei o quê, mas os grandes políticos não têm dado bom exemplo. Um é um covarde, o norte-americano, só fala. Aliás, nem o povo norte-americano está gostando do governo dele. Acho que conseguiu ser pior que o Trump. Olha, é feio dizer isso, né? Mas conseguiu ser pior que o homem? O emblemático Trump. Nunca gostei do Trump. Mas pelo menos, né? Fazer o quê? Certo? Então, existem algumas situações que a gente pode estar entrando em oração, seja individual ou coletivamente. Mas não se esqueçam da Ucrânia. Desculpa se eu falei erradamente a respeito da Polônia, né? Mas se bobear, a Rússia pode atacar a Polônia, porque está perto ali também, né? A soberania dos povos do leste europeu está ameaçada, não é só a Ucrânia. Porque viu o tamanho da Rússia? Contingente russo, mais as armas. E se a China entra no meio da parada toda? Não dá, né? Beleza? Pitaco do dia é isso aí. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, o mês de fevereiro está terminando e nós vamos também estar terminando, fazendo as orações dedicadas à família, né? Vamos rezar o Pai das Misericórdias, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, principalmente no caso da Ucrânia, tá? Mas também pedindo a conversão do Putin e todos os políticos russos, né? Mas encabeçado por ele. Rezarmos também pelo vereador Renato Freitas, aquele que invadiu a igreja. Aliás, assim, gente, na semana passada ele pediu recesso, licença médica de 5 ou 7 dias. Diz que passou mal. Olha, gente, continue rezando por ele. Independente se ele vai continuar vereador de Curitiba ou não, é uma pessoa que pisou na bola, né? Pisou na bola. Ele acha que só por causa do engajamento, de levantar uma bandeira, ele acha que pode simplesmente entrar nos locais aí e ferver nas costas dos outros. Não é bem assim. E eu pensava que era um rapaz de 20 e poucos anos. É um cara de 38 anos, gente. Então eu tenho que fazer ele ser homem de verdade, né? Não ser moleque, pirralho, né?
Então, se for dolorido, que doa bastante mesmo. Conversão tem que doer, né? Vai ter que doer, vai sair pedaço, é renúncia, né? Quebra dos conceitos, quebrar umas ideias erradas da cabeça, né? Tem que doer mesmo. Rezar por ele, rezar pelo Papa Francisco, que está preocupadíssimo, né, com a situação. Agora só estamos vendo a guerra da Rússia. Petrópolis virou o quê? Aquela lama virada. Tadinha do povo de Petrópolis, né? Então não esqueça de fazer doações ou rezar também pela reconstrução de Petrópolis e o também que tem que atinar são os políticos, tanto do estado do Rio de Janeiro quanto da cidade de Petrópolis, tá? Porque não é a primeira vez que acontece esse tipo de coisa. E só que dessa vez foi em nível estilo Brumadinho, né? Foi a cidade inteira vindo abaixo, né? Então, para que algumas coisas sejam mudadas, né? Algumas coisas precisam mudar aí e principalmente na parte pública, na parte política, para que não aconteçam novas tragédias novamente na mesma região. Geralmente, a cidade do Rio, nessa época, que começa a acontecer os desabamentos, principalmente a tal da música lá, Tom Jobim, Águas de Março, né? Porque chove bastante. Então, a gente vai ouvir ainda novos desabamentos por conta do excesso de chuvas, provavelmente na cidade do Rio, tá? Mas a gente precisa entender que pode acontecer em qualquer região do Brasil. Teve uma época no final do ano que foi em Blumenau, toda aquela região de Santa Catarina, que é um vale também, cercada por serras, montanhas, e alagou. Teve gente que morreu lá em Blumenau, isso foi em 2007, 2008, faz tempo, mas pode acontecer em qualquer região, tá? Então vamos lá. Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que lhe apresentamos nesse momento. A restauração da família brasileira. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança, ao seu santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas. Amparai os fracos, recebei em seus braços paternos esse filho pródigo que volta para vós. Dê-nos a graça de sermos instrumentos de sua misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o seu nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso lhe pedimos por seu Filho Jesus Cristo, que com o Senhor vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem. Primeira leitura desta sexta-feira é Carta de São Tiago, capítulo 5, versículos de 9 a 12. Irmão, não vos queixeis uns dos outros para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas que falaram em nome do Senhor. Reparai que consideramos como bem-aventurados os que perseveraram. Ouvistes falar da perseverança de Jó e conheceis o êxito que o Senhor lhe deu, pois o Senhor é rico em misericórdia e compassivo. Sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra forma de juramento. Antes que o vosso sim seja sim e o vosso não seja não. Então não estareis sujeitos a julgamento. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 102, com refrão: O Senhor é indulgente e é favorável. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, todo o meu ser, seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor é indulgente e é favorável. Pois ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é indulgente e é favorável. O Senhor é indulgente e é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. O Senhor é indulgente e é favorável. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto disto nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor é indulgente e é favorável. Evangelho de hoje. Marcos 10, versículos de 1 a 12.
Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. E Jesus perguntou: O que Moisés os ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto, e Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra, e vamos recordar o evangelho deste domingo, dia 20 de fevereiro, sétimo domingo do tempo comum. Lucas 6, versículos 27 a 38, em que Jesus pede para amarmos e sacrificar-nos pelos nossos desafetos inimigos. Gente, eu vou me despedindo por aqui, tenho que gravar ainda de sábado para não ficar tão atrasado, tá? Vamos rezar, então, por essa situação nefasta. Isto não é um bom sinal. Não é só o povo ucraniano que está em risco, é toda aquela região do leste europeu e a própria Europa, tá? Então, eu acho que essas trocas de farpinhas entre Biden e Putin não tá fazendo efeito nenhum, ao contrário, só tá provocando a ira do russo lá. Então, vamos rezar não só para a conversão dos russos, do Putin em questão, mas também desse povo que fica alfinetando. Isso é chato também, né? O presidente francês, o Biden lá dos Estados Unidos, todo o pessoal aí da Europa, sabe? Isso não tá legal. E a Inglaterra com aquele primeiro-ministro, com aquele cabelo horrível, né? Um fraco. Aquele primeiro-ministro é um fraco. Já vi outros primeiros ministros mais de punho firme do que aquele, certo? E fica lá também falando, falando e não faz nada. Defender o povo polonês, povo ucraniano. Povo ucraniano que tem que se virar nos 30, né? E fora que o governo lá da Ucrânia disse que os homens não podem sair da região. Homens entre 18 a 55 anos, 52 anos, porque tem que pegar em armas. Você já pensou, gente? Que situação horrível, né? Tá? Então rezem, vamos rezar aí nessa intenção, tá? Um abraço a todos.